Aí tem chão, ixi, você tem muito chão, aí você tá com 61 anos, tá intacto aí, rapaz. Eu tô com 10 anos a menos, já tô cheio de dor aqui, tudo capenga. E Não, eu vejo, essa parte a gente não comenta. né? Então, mas eu vejo que é interessante, né? Como é que o seu interesse, né, de jogador de vôlei acabou, né? Você, vou cursar medicina, fazer um cursinho para medicina, foi. E daqui a pouco você vai ver, hoje você já é referência na medicina ortomolecular, na terapia, com a terapia ortomolecular, né, a medicina tradicional também, a terapia ortomolecular, e agora a terapia com células-tronco, né, que é uma coisa bastante inovadora. Você mesmo falou assim que é um advento incrível, né? Algum tempo atrás você mesmo escreveu isso aí a respeito disso, falando que a utilização da célula-tronco hoje, praticamente como se você estivesse chegando e, como é que se diz, como se tivesse sido descoberta a penicilina novamente, uma coisa assim que você falou um tempo atrás, não foi isso? Sim, Você falou, é porque é uma considerado evolução, uma revolução. é uma evolução enorme na medicina, né? Os ganhos são enormes com relação a isso aí. Mas com relação à célula tronco, é uma coisa bastante nova ainda, né? Terapia, Sim, a terapia ortomolecular a gente sabe que é um equilíbrio e tal, tudo mais, que as pessoas conseguem resultados, porque não tem essa história de idade, você em qualquer idade, qualquer situação, em qualquer. Realmente você pode aplicar a terapia ortomolecular, né? Inclusive, como você falou mesmo, você tem redução de peso, tem um monte de coisa, né? Porque o tratamento é um tratamento de acompanhamento, não é verdade? Inclusive, você também tem um programa chamado Medida Exata, se não me engano, não é isso? Para o pessoal continuar em cima do tratamento ortomolecular, não é? sim. E agora. Exatamente. Existe uma necessidade de ter o bom senso, né? Uhum, De entender que as medicinas elas se complementam e elas se interagem em uma das técnicas de terapia, né? uhum, Ou seja, medicina tradicional, ou seja, da ortomolecular, da homeopatia, fitoterapia, elas estão aí em benefício do homem, né? sim. E para salvar e para curar, e não para criar conflito entre uma técnica terapêutica e outra de modo algum. Uhum. Isso é uma grande bobagem, o colega que se posiciona, né? Eu vejo muito isso agora, né? Na Covid, eu vejo É, assim, chegou um momento de tanta extremismo, né? postura médica política, sabe? Deixa de dar a medicação, porque o fulano defendeu a cloroquina lá, e aí já o colega, com N evidências, já criam polêmica, sabe? Eu acho que você tem uma vivência, você tem o seu protocolo, ele está dando certo. É isso que tem que se falar em primeiro lugar, não porque politicamente eu vou beneficiar um político que defende a hidroxicloroquina e o outro não defende. Eu vi tanta gente deixar de ser medicada por colegas por posicionamento político. Ontem mesmo, olha que ridículo, já tem um monte de trabalho científico demonstrando que a ivermectina tem uma ação antiviral. Clinicamente também. Ainda não está muito bem provada a sua ação preventiva do Covid, mas como antiviral ela é válida, principalmente nos primeiros dias dos sintomas. Pois é, eu estava E aí, comentando esses dias. ontem um paciente meu disse que foi a um pronto atendimento e a colega disse que não ia dar ivermectina porque não tem comprovação científica. Eu tive de vontade de colar um monte de link de pelo menos 6 trabalhos e pedir para ele, passa para essa infeliz dessa colega, para não chamar de outra coisa. E o menino diabético, hipertenso, sabe? Precisa ser tratado. São pessoas assim que às vezes preferem negar. Existe evidência científica. Porque existe uma diferença entre uma prevenção e o tratamento já da Sim, causa real, né? sim, Porque eu estava conversando, sim. com um amigo médico também um tempo atrás, logo nesse boom do Covid, né, do Corona e tudo mais, e falou, rapaz, o que tem de pessoas infartando e tudo mais por questão de colesterol, aquelas comorbidades todas e tudo mais. Ele falou, rapaz, tem alguns tratamentos aí, inclusive para você fazer dilatar os vasos dessas pessoas, para que eles não tenham derrame, não tenham isso. Ele falou, rapaz, a gente em muitos casos a gente acaba tratando com vasodilatador, ou seja, tratando com Viagra, o cara. Em alguns casos aí, eu gosto de Viagra, é uma maneira genérica de falar.
para que você não tenha uma... Porque na realidade a oximetria do cara está muito baixa, daí tem aqueles pensamentos... Quer dizer, algumas coisas que a gente vai falar, alguns casos de tratamento de Covid, eu trato um cara com Viagra. Parece mentira, mas é verdade. Não é verdade, porque como é que você vai... Como é que você vai abrir os vasos dessa pessoa para evitar que ele tenha um derrame, para evitar que ele tenha um infarto, para evitar que... Não tem jeito. Então, quer dizer, é um conjunto de tratamentos. A prevenção é uma coisa. Né? Eu acho que a prevenção... Isso que eu queria te perguntar. Na questão da prevenção, doutor, a terapia ortomolecular, ela trabalha muito e mantém a imunidade dessa pessoa num patamar mais alto, funcional e tudo mais. Isso aí também é muito importante nesse momento de pandemia, na verdade. Você está, pelo menos, apesar porque nós não conhecemos o vírus, nós conhecemos algumas nuances desse vírus aí, tanto que parece que os médicos foram aprendendo, a medicina foi aprendendo na prática como é que resolve esse problema. Ou seja, se você tem um tratamento melhor com relação à questão da sua saúde, sua imunidade e tudo mais, quer dizer, você tem uma probabilidade menor também, teoricamente menor, de você chegar num quadro mais agressivo da doença, não é verdade? Sim ou não? Exato. Então, na realidade, algumas técnicas que a gente está vendo mais frequente agora na prática do tratamento da Covid, o uso de zinco, de vitamina C, vitamina D em altas doses, essas técnicas terapêuticas elas são velhas conhecidas para nós que fazemos ortomolecular. É isso que eu estou falando. Há muito tempo que a gente já usava muitas altas doses de vitamina D no estado viral. Só para você ter uma ideia, minha mãe está indo para 93 anos. Ela nunca tomou vacina da gripe. Não tenho nada contra. Nada. Mas eu acho que a situação é que a mutação que o vírus faz ano a ano, ela é mais rápida do que a vacina que se adapta. Infelizmente, eu tive experiências muito negativas com a vacinação da gripe, da H1N1. Tive que, por 2 vezes, internar pacientes idosos com pneumonia após a vacinação. Então, não quis vacinar minha mãe. Sempre que ela ameaça ter um estado gripal, isso já é do conhecimento da ortomolecular há muito tempo. Eu coloco ela em altas doses de vitamina D, 2, 3 dias, um fitoterápico chamado Caloba, que é um antiviral maravilhoso também, e graças a Deus ela sai em 2, 3 dias do estado gripal. Então, altas doses de zinco e vitamina C, a gente sempre usou no tratamento da herpes, né? Então tem coisas que é bem interessante, a gente está vendo agora, né, como corriqueira na prescrição, um conjunto de prescrição de apoio ao sistema imunológico no tratamento da Covid, que são técnicas comuns dentro da ortomolecular há muito tempo. Pois é, são coisas interessantes, né? Porque eu acho que, tirando a política do lado, vamos tirar a política, vamos tratar de maneira real e séria a coisa, né? Então, quer dizer... Eu fico inconformado. É a mesma situação que eu assim, colegas e colegas, né? Cada médico é uma ilha e tem sua história, mas eu vejo, às vezes, com muita tristeza, colegas peritos de INSS, né? Seu áudio caiu, doutor. Estavam me ligando. Ah, tá. Questões, assim, gravíssimo, né, nesse stand de benefício do afastamento, o perito lá e nega, né? Eu fico me perguntando, o cara estudou 6 anos para salvar vidas, fez especialidade, aí se torna um perito e se torna uma pessoa má, né? Aí o cara está no pronto-socorro, dentro de uma pandemia, sabe os recursos que existem, e aí por outro posicionamento político, o médico não prescreve o paciente. Eu não consigo entender isso, sinceramente. Porque no seu juramento, quando você se torna médico, você vai lá, jura, a sua intenção é salvar as pessoas. Então, ou seja, tudo bem, se tem comprovação científica ou não, é uma coisa que vai ser colocada, acabou sendo colocada à prova. Que nem hidroxicloroquina como prevenção. Vamos entender uma coisa, prevenção é uma coisa, né? Vamos entender um tempo que as pessoas. Vamos encher o cara de hidroxicloroquina, no caminho também seja esse. Vamos encher o cara de ivermectina, não é esse. É tão simples, Wang. É tão simples. A questão da hidroxicloroquina é uma questão de metodologia científica. Para você fazer um trabalho para demonstrar que a hidroxicloroquina funciona,
você tem que documentar que o paciente está com Covid. Aí começa o nosso problema, porque o paciente com Covid, menos que 70% vão positivar, né, no terceiro, segundo, quarto dia. Sim. A grande maioria vai positivar, tanto no suave como na sorologia, no 7º dia para frente. Aí o que acontece? O paciente já agravou, e aí você vai a cloroquina depois que teve a confirmação da positivo, do teste, porque é o jeito de desenhar o estudo. O estudo científico precisa de comprovação que aquele paciente estava com Covid, sorologia, RT-PCR. Aí é tarde. É tarde. A hidroxicloroquina, eu tenho uma boa experiência, ela funciona até o 3º, 4º dia do início dos sintomas. É muito rápida a resposta. Então é mais ou menos a seguinte situação. Você está lá no interior do Brasil e você tem como antibiótico ali na sua mão fosfomicina. É um antibiótico rústico. Mas você viu um paciente, você escutou o paciente com febre, 39 graus, cheio de catarro, dor no peito. Você não tem o raio-x, mas você tem certeza que ele está com pneumonia. Você vai fazer o quê? Qual é o antibiótico que você tem? Você tem amoxicilina com clavulin? Não, você não tem. Você tem fosfomicina. É o que você tem, você dá. Sabe o que acontece? 2 dias depois o paciente está muito bom, sarou. E aí? Então, a questão da Covid, a hidroxicloroquina é a mesma coisa. Você não tem tempo para esperar o resultado positivo. Você não tem o raio-x. Se você dá no 2º, 3º dia, o paciente 2 dias depois está bom. É impressionante. Só que se você for dar hidroxicloroquina, esperar o 7º, 8º dia para ele positivar, aí não vai funcionar mesmo. Então os estudos sofreram assim, muita polêmica, primeiro porque tinha que ter essa metodologia de comprovação, e que isso estreitou muito a visão, mas é uma pena, porque medicina é feita de evidências, de resultados. Nem sempre a metodologia científica é adequada para aquele caso, para aquela doença, entendeu? Principalmente infecção aguda. O problema maior é a incitação à prevenção, né? Aquela coisa, parece que todo mundo tem que ter suas caixas de hidroxicloroquina e tomar como se fosse... Prevenção, não existe remédio, né, que não deixa você pegar o vírus. O que existe para você não pegar o vírus é um conjunto de ações, né? Volta a manter você com uma boa alimentação, bem hidratado, bem alimentado, suplementado com vitamina D, para que se você pegar, você tem menos chances de fazer complicações, mas ela não te previne de não pegar. Exatamente, não tem como você não pegar. Ou seja, nesse caso, a terapia ortomolecular é indicada em toda e qualquer situação, não é verdade, doutor? Se você faz isso, você tem... como suporte. Exatamente, mas... Como suporte. Exatamente, como suporte você tem tudo isso aí. Porque na realidade você tem um ganho exponencial de qualidade de vida, né? O que a gente está evidenciando a Covid agora, porque a Covid é a questão do momento, mas, ou seja, o ser humano está assolado por N outros problemas e tudo mais, inclusive problema depressivo. Eu estava conversando com um rapaz aqui, com um conhecido, ele estava falando que uma boa parte das doenças também, questão de depressão e tudo mais, são coisas que são psicossomáticas, que você vai adentrando e parece que não, o seu organismo entra em processo de depressão e daí você fala, você está falando besteira. Não deve ser não, porque, o senhor me corrige também se estiver errado, Luiz, mas parece que a pessoa, num processo depressivo, a sua imunidade baixa, tudo baixa, daí você fica mais propenso a ter outras enfermidades, sei lá, você acaba ficando doente. Eu uso um exemplo muito, muito simples para essa situação, para dizer como a felicidade fortalece o sistema imunológico. Você já viu criança de férias na praia, chupando gelada, no ar-condicionado, banho na piscina gelada? Essa criança gripa, não faz gripe. Não, eu vejo isso aqui em casa. Sorvete o dia inteiro. E aí, por que não fica gripado? Porque está feliz. A criança estava de férias, tá na praia, dorme com o ar-condicionado no quarto, chupa sorvete inteiro, fica na piscina e aí não pega gripe nenhuma. Por quê? Porque está feliz. Então essa é a grande evidência, né? O ser humano entristecido é um ser humano muito vulnerável à doença. Exato. Contagiosa. Ele falou, tudo começa de uma maneira psicossomática, você vai ficando, não digo que seja isso, mas
falando que uma boa parte dessas doenças que você acaba trazendo devido a essa questão de você se deprimir, você baixar sua imunidade, que acaba baixando mesmo, porque você acaba ficando um tanto quanto sem perspectiva, e automaticamente você vira um alvo para essas coisas todas acontecerem no seu organismo, né? Derrubar o sistema imunológico, automaticamente vai isso. E nesse meio período de pandemia, doutor, como é que foi? Você encontrou muita gente deprimida no seu consultório? Como é que foi o negócio? Sim, sim. Como é que Até fiz um vídeo, mudança? né, falando sobre isso, que é a nossa quarta fase, né? As pessoas realmente em um estado de pânico, ansiedade com fobia, né? Depressão, status de ansiedade. E vi aqueles que conseguiram ficar sem se contaminar por muito tempo, acabaram se contaminando porque entraram em status de ansiedade muito grande. E colegas, assim, eu digo que tudo é possível com Covid, sabe? Assim, já vi sintomas de só dor de cabeça, vi sintomas de diarreia, febre, e já vi pacientes com sintomas assim de cura da Covid na primeira semana que já usa o protocolo, a gente sai cantando vitória, todo feliz. Quase 2 semanas depois é que ele fez a fase inflamatória, coisa completamente atípica. Verdade. Aí alguém diria, pegou de novo. Não pegou de novo. Ele entrou na segunda fase da doença tardiamente. Um negócio completamente absurdo. É estranho. Pra você ter uma ideia, habitual. Eu tenho uma amiga, doutor, que o marido dela pegou, ficou 15 dias internado no UTI e tal, tudo mais. Ele voltou, ficou 1 semana e meia em casa e novamente agora o cara tá entubado de novo. Você vê que coisa, né? O cara ficou 15 dias. Então, tem as pessoas que fazem a fase inflamatória ou fase de coagulopatia tardiamente, é uma coisa absurda. Eu fico assim, quando eu penso, até isso veio assim para mim, eu de 89 pacientes tratados, eu perdi uma paciente. Até agora perdi uma paciente, era muito obesa, hipertensa, enfim. Mas ela, assim, há 2 dias antes eu escutei o pulmão, eu estava um pouquinho com gesto só, ela estava medicada com as irmãs e na madrugada do dia seguinte me manda a mensagem com a respiração ruidosa de, nossa, ela precisa ir para o pronto-socorro logo e tal já. E aí veio a falecer no dia seguinte. Então é assim, tudo é possível com Covid. Eu acho que a coisa mais segura que qualquer um deve fazer, gente, na dúvida, é gripe, é Covid, é só uma dor de garganta, na dúvida, trata. Porque se você tratar e não for, o máximo que vai acontecer é que você tem uma gastrite, uma azia, porque você tomou remédio desnecessariamente. Mas se você trata precocemente, a sua chance de não fazer complicações é muito grande. É muito maior. Eu deixo, já encerrando, né, acho que nossa conversa, deixando essa orientação. Não fiquem com pudor. Eu vou esperar para fazer o teste. Será que eu tenho? E também não fiquem fazendo teste antes de sentir. Tudo vai dar negativo. PCR, sorologia, ou da farmácia. Esse teste de farmácia é confiável, doutor? Ou não? São, desde que você faça dentro do período certo, né? É porque é isso. Porque a gente vê tanto caso acontecendo aí, né, com relação a isso, e a gente fica pensando, né? Muitos desses casos aí, por exemplo, a avó da minha mulher, ela tem 91 anos, teve Covid, passou tranquilo. Agora, os tios dela, aí, que são totalmente jovens, praticamente ficaram de cama, caindo, por pouco não foram entubados. Inclusive eu, no começo do ano, no ano passado, logo no início, eu fui a São Paulo, acabei entrando numa aglomeração, não tinha jeito, e acabei voltando. Daí passou uns dias, eu fiquei 15 dias ruim aqui, mas sem respirar praticamente, colocando a cabeça para fora da janela para poder respirar. Dormia sentado, doutor, pra você ter uma ideia. Daí eu falei, você testou Covid? Meu amigo, naquela época era tudo novidade. Imagina só em início de janeiro, fevereiro. Então é uma coisa bastante complicada. Mas uma pergunta que eu quero fazer para o senhor aí, passando essa questão da Covid, que tem que ter um controle, né, com relação à vacinação, até porque a gente não sabe quanto tempo dura essa imunidade promovida pela vacina, tudo mais, a gente não sabe quais são as mudanças dessas cepas, essas coisas todas aí.
a possível reinfecção da coisa toda. Quer dizer, nesse meio tempo o negócio é manter aquele tratamento lógico, se isolar, manter o distanciamento, usar máscara, faz aquela coisa toda, procura se higienizar também de uma maneira mais tranquila. É claro que você também não vai sair abraçando todo mundo, mas também você não pode deixar de viver, né? Então você tem que começar a fazer isso aí. Sim.